hoje eu venho-te falar deste hábito absolutamente horrível que nós temos de comparar uma fase inicial nossa com uma fase no pico máximo de outra pessoa. Com o facto de nós acharmos super produtivo, acho, comparar fases diferentes e sentirmos-nos horrivelmente mal por isso. Olá! Este é o Mano a Mano, o meu podcast sobre branding, marketing e negócios sem rodeios. Isto porque eu acredito que não é através de fórmulas mágicas e verdades absolutas que chegamos a algum lado, mas sim através da partilha de conhecimento, da partilha de decisões, fazer isto de alguma maneira juntos, e isto vai, obviamente, fazer-nos chegar mais longe. Eu sou a Mariana Mano e acredito mesmo que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de direção e pensamento acima de tudo. E neste episódio o que eu quero mesmo é desmontar esta ideia contigo, porque crescer nas redes sociais não é tão aleatório como nós às vezes ficamos a achar, principalmente do ponto de vista de um negócio. Não estou a falar do ponto de vista de um criador de conteúdo, mas de um negócio. Isto é muito importante. E explicar-te que, então, este crescimento não é algo que seja, de alguma forma, rápido, mas sim um caminho daqueles que se faz caminhando, como eu adoro esta expressão. Pode ser um bocadinho tonta, mas eu adoro. E aqui, o ponto disto é que, quando tu percebes a fase de crescimento em que tu estás, a fase de comunicação em que tu estás, também consegues perceber como melhorar e como navegar essa fase, sem achar que te está sempre tudo a correr mal e que o algoritmo te odeia. Então explicar-te um bocadinho daquilo que é o meu contexto. Eu, quando comecei a publicar com consistência, portanto há pouco mais de um ano, até lá todo o meu negócio funcionava fora das redes sociais, o que é crazy porque eu sou estratega de marketing com muito foco em social media. Mas realmente foi isso que aconteceu. E os resultados, confesso que não foram nada maus, foram até bastante positivos porque também houve aqui algum estudo por trás. Isto cria uma sensação bem estranha porque eu estava a ter alguns resultados, estava a fazer bem, mas eu não estava a ter todos aqueles resultados que eu pensei que poderia alcançar. E, mais uma vez, eu senti movimento logo no início. Realmente, assim, sendo estratega, estudei antes, preparei-me, mas mesmo assim, houve ali uma fase em que eu me comecei a comparar mal. Porque quando eu me preparei, quando eu pensei naquilo que poderia fazer, o maior erro que eu estava a cometer era a comparar-me com pessoas, com entidades, com personas, whatever, do tipo Luana Carolina, Letícia Vaz, entre tantas outras que existem por esta internet fora, que claramente estão num ponto muito diferente da sua comunicação e do seu negócio. E por isso não é interessante roubar a estratégia de alguém que que capta a atenção do seu público de uma forma diferente, porque está numa fase diferente. Eu pus-me a olhar para estas pessoas, pronto, no caso destes dois exemplos, mas podes pegar num exemplo teu, e eu comecei a pensar o que é que estas pessoas tinham que eu não tinha, ou o que é que havia de diferente entre nós. E o que é que eu percebi que era? Elas tinham uma autoridade que já estava construída e assente no mercado, para começar. Tinham muitos anos de criação de conteúdo e de repetição da sua mensagem. Tinham e têm, tudo isto elas ainda têm, um público muito fiel e têm muito reconhecimento por parte do público. Ou seja, são dois exemplos de pessoas que não dependem de publicar todos os dias para terem vendas e seguidores e para o algoritmo as beneficiar e para terem mensagens e para terem pessoas interessadas. E é mesmo importante fazer as pazes com isto. Há pessoas e negócios que estão num ponto que não dependem tanto do conteúdo como se calhar tu dependes e se calhar eu dependo. Porque existem fases diferentes. E com isto eu não quero dizer que chega a certo ponto e tu podes descuidar do teu conteúdo e não querer saber. Não. Eu falo do tipo de conteúdo. Isto porque é muito fácil eu pensar, claro, vou fazer exatamente a estratégia que a Luana Carolina está a usar agora de comunicação. Falo um bocadinho do que levo na minha carteira, falo um bocadinho da minha linha de pensamento, falo um bocadinho dos meus estudos, falo um bocadinho da roupa que eu visto. Mas repara, se tu não tens um público construído, um público que te acompanha,
Tu estás à espera que uma mesma pessoa que não te conhece de lado nenhum chegue até ti pela roupa, pela carteira, pelos estudos, pelo raciocínio? Se calhar é pedir demais. Se calhar é muito mais fácil e interessante e recomendável começarmos com um tema específico. Algo que nos vai destacar e vai fazer crescer a nossa audiência. E é essa audiência que depois vai virar fã. Eu faço aspas a dizer fã porque acho que fã às vezes está um bocado mal cotado. Mas no fundo, o objetivo para quem cria uma marca pessoal é conseguir construir a sua audiência para que a queira acompanhar, independentemente do que ela partilhe. Porque a pessoa quer saber de ti e já não mais de apenas aquilo que tu dizes. Porque qualquer coisa que tu digas vai ser interessante. Porém, isto não acontece de um dia para o outro. Isto não acontece nos primeiros vídeos que tu publicas. Não faz sentido. Nós temos de encontrar o nosso lugar no digital, nas redes, o nosso espaço, para depois ramificar mais nas várias ondas da nossa personalidade e da nossa pessoa, dentro do que queremos partilhar, claro. Por isso percebe que não é justo comparar-te com pessoas que já não precisam de se provar como tu tens, porque se tu estás a começar, é normal. É normal, não é suposto tu não precisares de te esforçar muito no início com conteúdo e a bater no ceguinho. Temos de bater no ceguinho para sermos relembrados, lembrados e relembrados por esse ceguinho, por repetir a nossa mensagem constantemente, porque eu digo todos os dias que o teu negócio merece pensamento, mas se calhar tu só me ouves uma vez por semana a dizê-lo, e eu preciso repetir a mensagem para que ela entre, para que tu me lembres ou te lembres de mim quando pensas em pensar sobre o negócio, para que eu seja o primeiro nome na tua cabeça quando tu pensas em quero fazer e melhorar a estratégia de comunicação do meu negócio. Mas isto é um caminho que se cria. E agora eu quero ir para a segunda parte então deste episódio, que é este erro, que já falei ainda agora, de nós querermos ser tudo ao mesmo tempo, numa fase em que ainda não conseguimos sustentar isso. Já te dei o exemplo de outra empreendedora e há tantas outras que conseguem neste momento falar de tudo, incluindo de lifestyle. Mas quero falar-te mesmo das influencers. Muitas que tu podes ir ouvir algumas entrevistas que eu também gosto de ouvir, gosto de perceber como é que elas começaram e como é que o consumidor se adaptou a elas e começou a gostar tanto delas. Muitas, o que me deixa muito feliz porque realmente só valida a importância de sermos consistentes na nossa mensagem. Muitas começaram num nicho bem fechado. Bem fechado, ok, talvez não tão fechado, mas não começaram logo a falar de roupa e maquilhagem e comida e penteados e sapatos. É muita coisa. Muitas começaram com algo em particular. Lembro-me agora até de uma entrevista que vi com a Rita Serrano, em que ela fala exatamente de ter começado muito na parte dos penteados. Foi aí que ela ganhou audiência e quando ela passou para lifestyle e mostrar a vida dela, portanto acabando por mostrar múltiplas áreas da sua vida, ela já tinha uma audiência que vinha e que se conectava com esta mudança de conteúdo, com esta, no fundo, diversificação de conteúdo. Mas foi preciso começar com uma mensagem de forma consistente. Percebe que primeiro as pessoas vão começar a seguir-te pelo que tu dizes. Com o tempo, elas vão passar a seguir-te por quem tu és. Esta é a sequência normal das coisas. E não vale a pena tentar inverter, porque não dá. Por isso, começa por te preocupar com aquilo que tu dizes, por repetir a tua mensagem principal. E essa audiência vai começar a admirar-te por quem tu és e a querer saber mais de quem tu és. Quero falar-te agora destas fases de crescimento, para que tentes perceber em qual é que tu estás e para que consigas adaptar o teu conteúdo da melhor maneira. Portanto, na fase 1 é a fase invisível, vou-lhe chamar, em que tendencialmente nós queremos falar de muitos temas e testar tudo aquilo que vemos e tentar perceber o que funciona à força toda. E na prática, o que está a acontecer se estiveres a fazer isto nesta fase é que tu não estás a dizer nada com clareza, não é? Porque quando falas para toda a gente, ou quando queres falar com toda a gente, ninguém percebe que estás a falar com ela. Ninguém se identifica realmente. Por isso é que é importante fazer as nossas escolhas, o que é que vamos testar, o que é que vamos falar.
testar isso, mas de maneira consistente e consciente. Provavelmente esta é a fase em que estás agora, mas estás pronta para ir para a fase 2, que é a fase da consciência. Que é, agora que estás a ouvir este episódio, ou se calhar até já estás no meio desta fase, que é a fase em que tu percebes que, ok, eu tenho de começar a tomar decisões, então aqui vou passar-te o meu método e a maneira como eu acho que pode ser bom tu fazeres, porque numa fase inicial queremos simplificar, não queremos tornar tudo muito maior e mais difícil do que o que precisa de ser. Portanto, temos de começar por definir temas. Se eu não posso falar de tudo, de que é que eu vou falar? Não vamos definir 10 temas diferentes, vamos ficar tolas, vamos definir 3 a 4. Não vamos passar disto, ok? E nota importante, estes 3 a 4 temas têm de comunicar uns com os outros. Não quer dizer que no conteúdo eles tenham de se interligar, mas eles precisam de se complementar uns aos outros. Do meu caso, por exemplo, eu falo de conteúdo, criação de conteúdo, falo de estratégia, de sermos estratégicos, o que é estratégia. Tenho também o tema da jornada, em que partilho aquilo que está a ser o meu caminho a crescer o meu negócio. E no meu caso, eu gosto de ter apenas estes 3 grandes temas. Dentro de cada um deles, eu ramifico ainda mais. Por exemplo, na parte do conteúdo, é estratégias para criar conteúdo mais fácil. Não vou para como fazer um planeamento super profissional, pro, extra, porque na fase em que tu estás, provavelmente não o vais conseguir fazer já. Então eu foco como subtema a simplificação de criação de conteúdo. O que eu poderia também ter, não faz sentido para mim, mas pode ser dicas de edição de conteúdo. Dicas de... chamo-lhe dicas, whatever. Dicas de... como escrever guiões para o conteúdo. E depois, por exemplo, na parte da estratégia, eu posso falar da parte das vendas, da parte da prospecção, da parte do marketing de conteúdo, da parte do website. Repara como há 1001 temas aqui. E isto são temas a mais. É interessante que tu pegues, por exemplo, em 3 grandes temas e destes 3 grandes temas percebes a quantidade de ramificações possíveis. Dentro dessas ramificações tentas escolher, no máximo 2, para tentar ser mais conciso. A minha comunicação baseia-se acima de tudo em... Falo do meu exemplo porque acho que se calhar vais conseguir e pode ser mais fácil perceber como é que o consegues traduzir para ti. Portanto, eu falo de estratégia de marketing e branding. Falo, acima de tudo, da importância de planear. Na importância de pensar e planear antes de executar. Isto é o que está por trás de tudo o que eu faço. No meio disto, acrescento conteúdo, dicas de conteúdo, como transformar a estratégia em conteúdo e falo também da parte da jornada, aprendizagens que eu vou tendo com o tempo, um pouco também com o mindset, com insights que eu vou tendo ao longo do tempo. Mas tudo isto sai da minha temática principal, que é a estratégia de comunicação de marcas e negócios. Espero que isto tenha feito algum sentido, se não, pode ser bom andares para trás e ouvires outra vez esta parte, porque definir temas, uma coisa é dizer-te, chegas e defines 3 temas, outra coisa é tentar ajudar-te mesmo, e é isso mesmo que eu quero fazer, a definir os temas da melhor forma possível, porque é aí que vai fazer a diferença. E depois de tu teres estes temas definidos, muito facilmente vais conseguir ter ideias, porque estás ali naquela bolha daquelas temáticas e podes ir navegando os teus pensamentos sem eles dispersarem demasiado e teres ideias que nunca vais usar, porque aqui consegues entrar num universo mais fechado. Tens uma direção sempre e consegues muito mais perceber aquilo que entra e aquilo que sai, porque já conheces, e crias uma repetição, que é tão importante como eu estou farta de te dizer. Quando tu és consistente, o que vai acontecer é que o algoritmo vai reconhecer essa consistência, o público vai reconhecer esse conteúdo, essa temática, essa abordagem e a mensagem começa a ficar fixada na mente de quem te assiste. E uma nota muito importante, a consistência não é sinónimo de frequência, é sinónimo de intenção. Não quero que nunca penses que a única maneira de fazer funcionar é estourar-te a publicar todos os dias. É bom se conseguires, mas temos acima de tudo de ser consistentes com aquilo que são as nossas possibilidades e aquilo que nós conseguimos efetivamente fazer. E repara, se a consistência fosse isto de publicar todos os dias, não faria sentido haver gente que mesmo assim
não está a ter os resultados que procura. Portanto, realmente não é isto. É muito mais importante o foco da tua mensagem, a repetição da tua mensagem. É isto que cria esta consistência em quem assiste. E esta lembrança, que é o mais importante. Depois deste, o erro mais perigoso é realmente tudo isto que eu te tenho dito, que é nós querermos criar conteúdo como quem já tem imenso público. Porque assim, quem tem 30 mil, 50 mil, 100 mil, às vezes 1 milhão de seguidores, já tem uma base que vai consumir. Ou seja, são pessoas que à partida não vão precisar de estar preocupadas se o seu conteúdo está a ser entregue para outros, está a ter alcance fora da sua bolha, que mesmo assim tem, porque a conta quanto maior for, depois o próprio algoritmo também a trata como uma conta boa. Eu estou a falar essencialmente de Instagram, atenção, no TikTok o algoritmo é um bocadinho diferente. Isto para te explicar que quanto maior é a base de quem te consome, portanto a partir dos teus seguidores, supondo que são seguidores qualificados, melhor vai ser a tua entrega e mais esta audiência que quer saber de quem tu és, ainda mais do que daquilo que tu tens a dizer, existe. Porém, isto é um caminho que se faz, não é de todo de um dia para o outro. Cada vez mais, e ainda bem, conseguimos ouvir empreendedoras e mesmo influencers que são... E gosto de falar de influencers porque elas procuram mesmo aqui estes números, são importantes para fecharem negócios. E estava a dizer que é mesmo bom ver finalmente algumas que dizem que andaram a tentar durante 6 anos e não tiveram resultados. Andaram a testar e andam nisto há 10 anos e só há 2 é que conseguem viver disto. Ou andam a tentar há 4 anos e agora é que está a funcionar. Porque realmente as coisas demoram tempo. A audiência demora a ser criada. Mas a parte boa é que isto é um crescimento exponencial. Ou seja, é um crescimento acelerado. É cada vez mais fácil passar de step para step. E ao longo do tempo tu vais perceber isso. É muito mais difícil arranjar os primeiros, vou dizer números aleatórios, portanto não tomemos isto como ciência, mas é muito mais difícil conseguir os primeiros 150 seguidores do que depois dar o pulo para os 400. E depois se calhar dar o pulo para os 800. E depois dar o pulo para os 1600. Atenção, não quer dizer que isto vai acontecer de um dia para o outro, mas matematicamente a própria maneira como o algoritmo te trata beneficia este crescimento em exponencial. Por isso vamos ser repetitivos, porque é esta repetição que vai buscar a nossa audiência certa. E atenção, que eu também já culpei o algoritmo. Aliás, toda a gente já culpou o algoritmo. Até nós percebermos que, lá está, o problema não é do algoritmo. Se nós não temos clareza, se nós não temos consciência, nem consistência, é normal que as coisas não nos corram tão bem. Digo-te isto apenas para que consigamos todos fazer as pazes com o algoritmo e deixar de achar que é o algoritmo que está contra nós e nos quer mal. Dificilmente será isso. É a nossa criação de conteúdo ou a nossa estratégia de comunicação que não está alinhada. E agora digo-te, como é que podes medir realmente o teu progresso real? Como é que o conseguimos fazer então, se nós não vamos estar a focar só no número de seguidores, não vamos focar só em métricas de vaidade, como é que vamos medir isto? Eu, durante muito tempo, eu não tive nem interações, quer seja respostas a stories, quer seja partilhas. No geral, não tinha muitas interações, não tinha muitas mensagens. Era difícil. E durante muito tempo, ainda hoje, há dias em que, não corre tão bem. E é difícil e eu reflito sobre isso. Porque o que mede tudo não são estas métricas de vaidade, mas sim o número de mensagens que troquei, de conversas que iniciei, de pedidos de orçamento que recebi ou de orçamentos que enviei num determinado período de tempo. Podemos fazê-lo diariamente, mas acho que é um pouco mais obsessivo e nem sempre é tão certo. Porque se, por exemplo, estás numa fase do teu negócio em que ainda precisas de estar muito presente, um dia em que não estejas tão presente, é natural que não consigas ter tantos resultados. É previsível, é suposto. No fundo, tudo isto acontece e quando as coisas correm mal, vem muito do lugar das expectativas erradas, exageradas, mal pensadas. Porque eu sei que na internet é tudo muito rápido, mas não é tão assim. Acredito mesmo, porque também foi o que a minha mãe me ensinou, que tudo o que é rápido
não é sustentável a longo prazo. Tudo o que é rápido acaba rápido também. E acho que isto também se aplica aqui, mesmo a sério. Porque crescer rápido, sem dúvida que é possível. Todos sabemos, existe uma carrada de maneiras de o fazer. Mas crescer bem é uma coisa que demora. E pessoalmente, o que importa é crescer bem. De que é que me vale crescer rápido se depois a queda é ainda maior? Por isso, vamos começar com os primeiros passos. A parecer mais, ser mais reais, ser mais consistentes, ser mais... nem é humildes, estava a pensar a palavra humildes, mas não é. Ser mais gentis connosco e com a fase em que estamos e ser mais estratégicos com aquilo que nós comunicamos, com a mensagem que queremos repetir e que fique bem fixado na mente de quem nos assiste, de quem está do outro lado, de quem nós queremos atrair. Acredito que neste momento, mais do que a falta de estratégia, o teu problema possa estar a ser a falta da coragem de aparecer. Portanto, começa por aparecer mais, começa por experimentar falar de temas que realmente se alinham com aquilo que tu queres para o futuro e depois vai construindo a tua estratégia em cima disso. Nem sempre precisamos de fazer tudo para dar os primeiros passos, por mais que eu adoro um bom planeamento. Às vezes é preciso dar os primeiros passos para depois realmente, ok, então agora vamos planear devidamente, agora que já consegui dar aqui uns passos interessantes. Por isso, chega de te comparares e de comparar a fase em que tu estás com pessoas que estão numa fase completamente diferente. Isso não é justo nem para ti, nem para elas, nem para o teu negócio, nem para o teu trabalho. E tu mereces mais do que essas comparações que só te fazem sentir mal. E se este episódio te ajudou a pensar melhor, então ele já serviu o seu propósito. O podcast Mano a Mano existe exatamente para isto, para podermos discutir ideias, partilhar opiniões, partilhar conhecimento e fazer o teu negócio chegar ainda mais longe, que é tudo aquilo que eu quero. Espero sinceramente ver-te no próximo episódio, estou ansiosa e que este mês de maio esteja a ser fantástico. Muita coisa boa está para vir. E ando a fervilhar de ideias, portanto, espero ver-te cá para a semana. Obrigada!